A eleição do presidente Bolsonaro, ela representou exatamente uma retomada no combate a essas organizações criminosas, né? A gente resolveu enfrentar de frente o crime organizado. E o crime organizado, a gente sabe que o grande crime organizado no Brasil, ele passa necessariamente pelo tráfico de drogas. É o pegar o dinheiro do tráfico e usar contra o tráfico. No caso, hoje, a gente pega o dinheiro do crime organizado e usa contra o crime organizado. O presidente Jair Bolsonaro teve a coragem de colocar um policial à frente do MJ, né? Pelo menos assim, extremamente antenado com a realidade, extremamente antenado com tudo aquilo que a população brasileira quer e precisa. Eu acho que nós tivemos aí 14 anos de uma orientação contrária à aquisição, ao porte de armas. Era uma outra ideologia, uma outra política no Brasil. Desinformaram durante muitos anos a população, né? Ter uma arma de fogo é um absurdo. Não é um absurdo, é um direito do cidadão. Aquele que acha que quer e pode se defender num eventual assalto, num eventual crime, ele tem que ter o direito de ter essa arma de fogo. Imagine isso que eu acabei de falar em relação ao Lázaro. O que aquelas pessoas passaram dentro daquela casa naquele momento. Então as pessoas ficam diante de uma situação dessa, as pessoas querem avaliar. Com todo respeito, a gente sabe que isso está previsto na legislação, a gente sabe, mas eu acho que a gente precisa, é o que eu estou dizendo aqui, está na hora da gente adequar a legislação à realidade que a gente vive. No Brasil se fala muito em ressocialização, ninguém ressocializa ninguém. E a gente precisa estar cada vez mais forte e reprimir isso, não ter vergonha. É um governo que não tem vergonha de enfrentar isso. A gente não esconde nada embaixo do tapete, a gente sabe que crime é crime. Anda armado? Sempre. Desde 22 anos, a gente anda armado, é importante. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E gosta ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala, pessoal! Brasil Precisa Saber desse sábado está recebendo aqui uma das pessoas que comanda uma das principais pastas do governo Bolsonaro, que é o ministro Anderson Torres, delegado de Polícia Federal. Não é isso, ministro? Isso aí. Muito obrigado. Ministro, obrigado por receber a gente aqui. Estamos aqui falando do ministério mais antigo do Brasil, que é anterior à República. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria, por favor, caso alguém aí não conheça o senhor, para falar um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado, Eduardo, pela presença, pelo convite. É uma honra participar do seu programa. É a oportunidade da gente esclarecer para a população, para o Brasil, tudo que tem sido feito no âmbito do Ministério da Justiça, tudo que tem sido feito no âmbito da segurança pública. Mas vamos do início, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson Torres. Eu sou delegado da Polícia Federal de carreira. Eu sou nascido e criado aqui em Brasília. A gente teve uma vida aí sempre no serviço público, uma vida sempre dentro das instituições de segurança pública. Meu primeiro trabalho foi na Polícia Civil do Estado de Goiás, eu fui agente da Polícia Civil do Estado de Goiás, depois eu fui papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal, tive a oportunidade de passar alguns meses como escrivão de Polícia Federal e aí fui é o melhor cargo, hein? A delegado de Polícia Federal. Eduardo é o meu colega de Polícia Federal, enfim. Então, assim, sempre estive muito ligado a esse meio da segurança pública e trabalhando com isso com muita seriedade, muita dedicação, uma vez que a gente entende que é um dos principais problemas que o nosso país vive há muitos anos. Então, a nossa carreira é pautada nisso e estamos aqui agora para contribuir um pouquinho mais. E trabalhou na fronteira, né? Trabalhei em Roraima. Qual fronteira que trabalhou? Trabalhei em Roraima, na fronteira com a Venezuela. O que tem de mais problema lá? Uma fronteira muito difícil de tráfico de drogas. À época, a questão do descaminho de combustível. Tínhamos ali a questão do tráfico de pessoas. A questão do meio ambiente muito forte lá. A questão indigenista também muito forte. Enfim, um estado que pega quase todas as atribuições aí da Polícia Federal com muita força. E a gente teve a oportunidade de aprender muito em Roraima. E agora, só ilustrando rapidamente, nós estamos lá com a Operação Acolhida do governo federal. Tive a oportunidade de estar lá e ver, Eduardo,
a vergonha de que um sistema totalitário, um sistema... enfim, o sofrimento da população venezuelana desesperada procurando ajuda no Brasil em razão de tudo que está acontecendo na Venezuela. Fiquei extremamente emocionado ao ver aquelas pessoas, tive a oportunidade de conversar com várias delas e vi o sofrimento das pessoas em razão de uma situação política sem igual na Venezuela. Infelizmente, é um país que está... quando eu estive lá, quase 20 anos atrás, a situação não era tão ruim, mas agora realmente está uma situação deplorável e é muito triste ver uma nação se acabar como a nação venezuelana tem se acabado em razão de decisões políticas e de modelos políticos aí que a gente sabe que são fracassados no mundo todo. Uhum. Eu tive 2 vezes na fronteira em Pacaraima, uma antes e uma depois da Operação Acolhida, né? Inclusive tem vídeos aí no YouTube para quem quiser ver, coloca lá Eduardo Bolsonaro, Missão Fronteira, vai aparecer lá. E uma das coisas que mais me tocou foi que antes da Operação Acolhida, era muito comum você ver os andarilhos. Eles andam 200 quilômetros de Pacaraima na fronteira até Boa Vista. Muitos. E aí demora 2, 3 dias de caminhada, porque eles não têm ali 20, 30 reais, 40 reais para pagar na condução. E um deles falou, né? Eu saí da Venezuela porque não tinha mais gato e cachorro na rua para comer. Exatamente. Que falou que quando viu criança comendo gato de rua, aí ele realizou que não, eu tenho que sair aqui desse país. Mas a Polícia Federal, ou como é que é o trabalho do MJ na fronteira, na Operação Acolhida? Porque a PF faz a parte do RNE, não é isso? Isso, a Polícia Federal está totalmente envolvida ali, o trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa, mas a Polícia Federal, através da PRF e da PF, está junto, está dentro, está ajudando. É um trabalho de governo, não é um trabalho, né, é um trabalho de todos nós ali na fronteira, um trabalho humanitário, um trabalho de solidariedade, um trabalho assim que realmente chega a nos comover de tão importante. Eu tive, como eu disse, a oportunidade de conversar com uma venezuelana que tinha lá 2 crianças com problemas e ela me contou que era enfermeira na Venezuela, que tinha uma vida normal e que o sistema veio e acabou com tudo, com alimento, com remédio, com o emprego dela, com a casa dela, enfim, com a liberdade dela, né? Só restou segurar as crianças no colo e procurar o caminho do Brasil para tentar sobreviver. E ela estava extremamente feliz porque ela já estava com encaminhamento para o Rio Grande do Sul, numa cidade onde a criança dela que possui uma deficiênciazinha, ia ter uma escola específica, ia ter um emprego para ela, uma escola para outra criança. Enfim, ela assim, no final da história toda, ela dá um abraço, assim, sabe, assim, que você vê que é a única esperança de vida dela e dos filhos dela. Então, o trabalho está de parabéns, o Brasil está de parabéns. Realmente a gente fica emocionado de fazer parte de tudo isso. A Operação Acolhida, que antes também eu cheguei na praça lá, se não me engano, na Praça Simão Bolívar. E literalmente as pessoas defecavam e urinavam na praça, formando verdadeiros bolsões de dejeto e dormiam por ali mesmo. Né? Era um negócio assim, bizarro. Se você entrar no YouTube mais uma vez e for olhar, eu conversei com um professor universitário, com um enfermeiro, com um gerente de rodoviária. Então é um pessoal que era até humilde, mas eram as pessoas que tinham a sua vida na Venezuela, que tinham o seu emprego. Então a deteriorização de um país tão rico quanto o Brasil, que também tem a sua parte de Amazônia, tem as suas riquezas naturais, é o 01 do mundo em petróleo, né? Até destruírem totalmente a empresa pública lá, a PDVSA, nomeando os cupinchas do sistema para destruir a PDVSA. Mas enfim, inclusive uma pessoa que sumiu com 20 bilhões de dólares da PDVSA ainda está aqui no Brasil. O adido militar venezuelano, o general Barroso, está aqui no Brasil, já era para ter saído e não saiu graças a uma decisão do ministro Barroso, que se fundamentou na pandemia para que não pudesse ocorrer, né, essa saída do general Barroso, que até hoje não explicou onde é que foram parar os 20 bilhões de dólares da PDVSA. Mas isso daí é outro assunto, ministro. Eu queria focar aqui, centrar numa pauta que é talvez a que a minha geração, ou a nossa geração, né? Temos mais a mesma idade. Eu já estou um pouquinho avançado. Mas que causa mais ojeriza, que é a corrupção. Como é que anda o trabalho aqui do Ministério e o que pode ser feito aqui através do Ministério da Justiça para essa pauta de combate à corrupção? É prioridade aqui na nossa questão da segurança pública, né? O combate à corrupção no Brasil é um combate estruturado, a Polícia Federal tem meios extremamente eficazes de combate à corrupção, de investigação dessas quadrilhas. Haja vista os trabalhos realizados ao longo dos últimos anos que mudaram algumas vezes a história do Brasil. Eu digo com muita tranquilidade, os trabalhos, os fatos investigados pela Polícia Federal
ao longo da nossa história, mudaram a nossa história. A gente tem certeza disso. Esse trabalho continua extremamente estruturado, funcionando a todo vapor. Temos aí uma média de 1 a 2 operações voltadas ao Covidão, ao dinheiro que foi distribuído para os estados e municípios e foi, de certa forma, desviado. A Polícia Federal está muito atenta a isso, tem feito constantes operações a respeito desse tema. Mas o combate está aí, uma parceria muito forte com a CGU, Polícia Federal, os tribunais de contas. A gente tem trabalhado muito junto, muito integrado nessas investigações, o Ministério Público Federal, a gente não pode deixar de ressaltar. Enfim, é uma prioridade, eu acho que o país precisa disso. As práticas implementadas por esse governo dificultaram muito a prática da corrupção no país, né? A não entrega dos cargos e do governo para partidos políticos, essa forma técnica, e eu digo com muita tranquilidade, a nossa presença aqui no Ministério mostra isso, né? É um técnico tocando uma pasta e nós temos vários outros ministros técnicos à frente das pastas, então assim, tudo isso dificultou muito, pois não. Eu ia perguntar, é o primeiro MJ policial, confere? É o primeiro MJ, o presidente Jair Bolsonaro teve a coragem de colocar um policial à frente do MJ, né? Eu, pelo menos assim, extremamente antenado com a realidade, extremamente antenado com tudo aquilo que a população brasileira quer e precisa, né? O povo hoje, basta sair às ruas e conversar com a população, os mais carentes principalmente, né? Eles querem segurança pública, eles querem alguém que conheça aquilo lá. E aqui, Eduardo, na elaboração das políticas públicas e das diretrizes que a segurança pública brasileira vai tomar e está tomando, é muito importante que tenha alguém que entenda disso, para que a gente realmente possa fazer um trabalho técnico que surta resultado lá onde ele tem que surtir o resultado. É que a pasta aqui é muito grande, né? Quando você fala em justiça, você fala também no mundo dos advogados, dos juízes, do menos Ministério Público, mas de fato, pela primeira vez, você ter um ministro da Justiça que venha, né, concursado, de carreira, delegado de Polícia Federal, é algo que dá esperança para a tropa que realmente agora vai ser colocada a mão na massa para colocar os anseios, vamos dizer assim, das polícias adiante a partir daqui de Brasília. Sem dúvida. E um deles é com relação à recém-criada Polícia Penal. A Polícia Penal que desde 2002 trabalhava numa PEC, uma proposta de emenda à Constituição, no Congresso Nacional, para que fosse inserida no artigo 144. O artigo 144 da Constituição é o que trata ali da PF, da PRF, enfim, de todas as polícias do Brasil. E agora, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, conseguiu ser aprovado, com apoio, obviamente, do presidente, a inserção da Polícia Penal no artigo 144. E está sendo gestado aqui no Ministério da Justiça a regulamentação que eles tanto desejam. Ministro, será que dá para falar um pouquinho sobre essa regulamentação? Porque a policiada está ansiosa aí nos presídios e o presídio faz parte, né? Eu acho que é importante dizer isso também. Faz parte do sistema de segurança pública. Não é jogar na cadeia e esquecer. Muito pelo contrário. Hoje eu vejo a segurança pública muito bem estruturada fora dos presídios e precisando de uma estruturação muito grande dentro dos presídios e principalmente em relação ao que fazer com essa população carcerária hoje, que já se aproxima de 700 mil pessoas. A gente precisa dar uma atenção especial a isso. É uma missão que nós pagamos aqui para a diretora do DEPEN, para que a gente comece a pensar numa política pública realmente de saída dessas pessoas que cometem crimes, saída para uma vida normal. No Brasil se fala muito em ressocialização. Ressocialização, ninguém ressocializa ninguém. Nós temos um ou outro projeto bem sucedido, uma penitenciária que funciona bem, uma APAC, uma coisa. Mas a massa carcerária mesmo, o grande problema brasileiro, continua dentro dos presídios. E esse é um desafio, Eduardo. Isso a gente precisa enfrentar esse problema de frente. Outros governos não quiseram enfrentar isso e a gente precisa. Com a minha chegada aqui já está aí determinado, ainda que eu sei que não é rápido. É o início de uma política pública, porque isso envolve investimento, envolve os estados terem que se envolver, né, na execução de tudo isso. Mas a gente está firme numa política pública que realmente traga um novo direcionamento para os presos brasileiros. Agora, quanto à nossa caçula, Polícia Penal Federal, principalmente, e as polícias penais de todo o Brasil, estamos em fase final de regulamentação, reunião essa semana passada com os representantes das entidades de classe deles aqui, para a gente ajustar os detalhes finais. Eu sempre, por onde passei, Eduardo, eu sempre faço uma gestão assim democrática da coisa, tá certo? Então a gente expôs os pontos que estavam pegando nesse momento, em razão da conjuntura econômica, em razão do momento que o país está passando, Covid,
Eles entenderam, a gente discutiu o melhor momento, a gente falou algumas coisas, eles disseram outras, nós chegamos num consenso para finalizar esse texto inicial e mandar o texto para a Presidência da República para que chegue até o Congresso Nacional. É o primeiro passo que nós combinamos aqui, combinamos os próximos passos, né? Essa vai ser uma estruturação da carreira e na sequência a gente vai combinar uma série de outros avanços aí que a carreira precisa e merece. É muito sério essa questão. No nosso caso aqui, os presídios federais, a gente entende, conhece bem a realidade. Tivemos juntos aqui na Penitenciária de Brasília algumas semanas atrás. Se puder falar um pouquinho da experiência, porque Fantástico. Eu já fui em alguns presídios, né? Já fui em Oklahoma, já fui em presídio na Indonésia, já fui em Joaçaba, em Santa Catarina, mas em presídio federal foi o primeiro que eu fui. Por que os presídios federais têm um sucesso, até onde se sabe, aí, 0 rebeliões? É um sistema diferenciado, com poucas pessoas, é um ambiente extremamente controlado, né? E difere um pouco dos demais presídios que a gente tem no Brasil. Você sabe, eu fui secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e aqui a gente coordenava um presídio com 17 mil presos num lugar apenas e realmente é uma situação muito diferente de um presídio federal como o que nós temos aqui com 200 e poucas pessoas ali dentro. É diferente, mas ele é feito para isso, né? Ele é idealizado realmente para isso. Aquilo que eu sempre digo ali é a última esperança das pessoas em relação àquelas pessoas que realmente o país tem uma dificuldade e o sistema jurídico e judiciário tem uma dificuldade em relação àquelas pessoas, são presos de alta periculosidade, que têm um alto poder de influência na criminalidade organizada. Então, realmente são pessoas que merecem um cumprimento de pena diferenciado num local diferenciado. E para isso servem os penitenciários federais e estão bem estruturadas pelo país. E agora nós estamos cuidando da carreira de quem cuida das penitenciárias e desses presos. Uhum. E, na verdade, por exemplo, para você que não sabe, o ministro está falando aqui de alta periculosidade, por exemplo, Marcola, é o pessoal que já matou, assassinou, né, dezenas de pessoas, é esse pessoal quando tem rebelião, aí Família do Norte, sei lá o quê, joga futebol com a cabeça decapitada de outros coleguinhas de cela. Então é esse pessoal aí que realmente é difícil conviver em sociedade. E muitas das vezes só vai ter um período que essa pessoa não delinquiu na vida dela, que é justamente o período em que ela ficou presa. Então, meu alerta para você que fica reclamando e caindo no discurso da esquerda, que diz que a cadeia é a universidade do crime, que a cadeia não conserta ninguém. Parabéns, você está fazendo coro ao chamado desencarceramento, ajudando essa pessoa a ficar livre para fazer da sociedade o laboratório do crime. Ainda na esfera criminal, ministro, o senhor falou que trabalhou na fronteira e teve contato aí com a repreensão ao tráfico de drogas. Por que agora, no governo Bolsonaro, a gente vive vendo as polícias batendo recorde, não só na quantidade de apreensão, na pancada que dá em cada apreensão, é recorde em cima de recorde, mas também todo ano o pessoal está dobrando a arrecadação está dobrando, né, o montante de drogas apreendidas. Por que esse sucesso todo? Sem dúvida, isso é o resultado de um trabalho, de um direcionamento de um trabalho, né? A gente resolveu enfrentar de frente o crime organizado. E o crime organizado, a gente sabe que o grande crime organizado no Brasil ele passa necessariamente pelo tráfico de drogas, né? As drogas pelas cidades, vem junto ao armamento. Veja, problemas gravíssimos que a gente enfrenta no Brasil hoje, como a nossa belíssima cidade do Rio de Janeiro, com problemas seríssimos de segurança pública. São Paulo, uma organização criminosa muito estruturada. E esse governo resolveu enfrentar essa situação. Daí, sabendo disso, usando ferramentas que existem, que a gente tem implementado e melhorado aqui do Ministério da Justiça, o projeto Vigia das Fronteiras, nós temos outros projetos que ajudam os municípios a cercar suas fronteiras. O nosso objetivo é ir esmagando, enxugando e apreendendo essa droga. Essa semana agora, nessa semana que nós estamos aqui, que finalizamos, na quinta-feira, teve a maior apreensão de maconha da história do Brasil. Um caminhão com 36 toneladas de maconha vindo. Foi apreendido no Mato Grosso do Sul. Parabenizar os policiais do Mato Grosso do Sul. Fizeram um belíssimo trabalho nessa apreensão, de investigação, enfim. Um belíssimo trabalho. Então esse é o resultado do trabalho. Direcionamento, trabalho sério, com ferramentas, policiais motivados e a gente conseguindo avançar no combate ao crime organizado no Brasil. Esse é o nosso maior compromisso, acho que hoje.
E quando a polícia, por exemplo, faz uma apreensão de um carro que era de propriedade de um traficante de drogas, uma casa, etc., o que é feito com esse tipo de bem? Aqui a gente tem a repressão a entorpecentes no Brasil, ela é muito bem estruturada, Eduardo. Ela é na questão da repressão, da prevenção, e a gente tem uma visão antiga, criada na Polícia Federal, pela Polícia Federal, na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que a gente chama de divisão capitalista de combate ao tráfico de drogas, né? É o pegar o dinheiro do tráfico e usar contra o tráfico. No caso, hoje, a gente pega o dinheiro do crime organizado e usa contra o crime organizado. Então, todos esses carros, veículos, fazendas, todos os bens, joias, relógios, enfim, tudo que é apreendido, isso vai a leilão através da Secretaria Nacional Antidrogas aqui do Ministério, a Senad, a gente vai a leilão e esse dinheiro volta para as polícias que fizeram essa apreensão, volta para o sistema de repressão a entorpecentes e é aquilo que a gente chama de visão capitalista, né, de combate ao narcotráfico. Isso é muito importante, ajuda as polícias, ajuda os policiais e descapitaliza e quebra o crime organizado. Porque não adianta, a gente sabe que as apreensões elas são extremamente importantes. Quanto mais melhor, e quando são pancadas, é prejuízo ao crime. Mas nós entendemos também que o coração da organização criminosa é o dinheiro, é a estrutura que eles têm. Então, quando a gente vai, que a gente consegue quebrar essa estrutura no meio, a gente sabe que o cara está indo preso, a droga está apreendida, os bens vão ser vendidos e dificilmente eles vão se reestruturar. Quando pega um relógio, sabe quem é que faz a apreensão? O relógio, a joia, o carro? É o escrivão. É o escrivão. O escrivão tem um papel fundamental em tudo isso aí. Mas, ministro, a gente fala muito aqui de criminalidade, bandido, tráfico de drogas, de segurança nacional e etc. E às vezes não imagina que o senhor, por exemplo, trabalha de maneira conjunta com a ministra Damares. Como é que funciona esse trabalho? Em que tipo de crime que o Ministério da Família e Mulher da Damares consegue convergir aqui com o senhor? É muito interessante. A ministra Damares é uma querida, uma grande amiga e parceira, já desde os meus tempos aqui de secretaria. A gente tem uma brincadeira entre nós dois que a gente não sabe onde termina o ministério dela e começa esse aqui, né? Porque essa questão da violência doméstica, Eduardo, é uma das questões mais graves que o país tem hoje. Uma mazela social terrível, violência contra o idoso, violência contra a criança, violência contra a mulher. Essa semana a gente viu um caso emblemático de um DJ que espancou a mulher na frente da mãe. Horroroso. E, salvo engano, a mãe ainda estava cuidando do bebê. Um negócio... E isso acontece em vários lares brasileiros, infelizmente. Ainda há muito preconceito em cima disso. Ainda há muito descaso em relação a tudo isso, principalmente da sociedade. A gente vem enfrentando isso há muito tempo e a gente fez várias pesquisas para entender como é que ocorre um feminicídio, como é que um crime que ocorre, Eduardo. 75% dos casos dentro de casa, arma branca, longe dos olhos da sociedade, longe dos olhos do Estado. Um crime, eu sempre digo, eu carrego uma frase que a gente, depois de analisar tudo isso, é um crime de fácil elucidação e de difícil prevenção, o feminicídio. Assim que ele ocorre, geralmente a gente sabe quem matou, é o namorado, é o ex-marido, é não sei o quê. Mas prevenir esse crime, a grande charada hoje é prevenir isso aí. Prevenir quebrando tabus, quebrando ditados que há muitos anos, em briga disso ninguém mete aqui. Tem que meter a colher. Tem que denunciar. O Estado, as autoridades precisam saber todos os crimes na hora de ouvir as pessoas, as testemunhas. Não, ela apanha há muito tempo. Todos dão os indícios, né? Mas... Todo mundo sabe, mas por que só não? Eu não queria me meter. A vizinha sabe, a mãe sabe, o tio sabe, alguém sabe, e a polícia só sabe muitas vezes na hora de buscar o corpo. Isso é muito grave, é muito triste. A gente tem feito um trabalho muito integrado com a ministra Damares. Eu acho que são duas pastas que têm que estar andando muito juntas mesmo. Ela nos ajudando nessa questão da prevenção, das campanhas. Trabalho belíssimo. Ela tem uma visão muito assim, específica desses crimes e de toda essa violência que acontece, e nós aqui dando esse suporte para ela, esse suporte de repressão, de investigação. Nós temos feito operações semanais aqui, coordenadas pela nossa CEOP, operações integradas que a gente está conseguindo integrar todas as polícias civis do país para estourar a operação no mesmo dia, combate aos mesmos crimes, fazer isso em nível nacional. Isso tem tido um resultado fantástico. A gente tem conseguido responsabilizar verdadeiros monstros que cometem essas atrocidades, porque eu te falo que determinados crimes contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos, eu não tenho outro objetivo. É muita covardia. É muita covardia. E a sociedade reprova demais. E a gente precisa estar cada vez mais forte e reprimir isso. É não ter vergonha. É um governo que não tem vergonha de enfrentar isso. A gente não esconde nada embaixo do tapete, a gente sabe que crime é crime
A gente não mistura as coisas aqui no Ministério. A gente sabe muito bem que crime é que não tem... mas determinado crime talvez seja uma opção sexual. Eu não vou falar a palavra que eu queria dizer por educação à entrevista, mas não existe isso aqui. Crime é crime, crime contra a criança é crime contra a criança, e assim nós vamos até o final. Uhum. E o presidente também, ele sempre foi muito aguerrido, né? Ele sempre brinca não, né? Aquela brincadeira com fundo de verdade dele. Tem um vídeo famoso em que ele pega 3 mulheres, coloca no palco, né, antes de ser eleito presidente, em que ele pergunta para as mulheres se, caso venha um bandido para roubar elas, que pode se transformar depois num latrocínio, né, se ela preferiria ter na mão um papel com a lei do feminicídio ou uma arma de fogo. Enfim, o presidente sempre foi muito a favor de uma flexibilização no acesso às armas de fogo, e em 2019 ocorreu um aumento de 84% na venda de armas. Concomitantemente a isso, tivemos uma redução de cerca de 20% no número de homicídios em 2019. Como é que está hoje em dia a situação para alguém requerer a posse e o porte de armas de fogo junto à Polícia Federal? Eu acho que nós tivemos aí 14 anos de uma orientação contrária à aquisição, ao porte de armas. Era uma outra ideologia, uma outra política no Brasil, né? Apesar do plebiscito, apesar da população ter dito que queria ter o direito de ter uma arma de fogo, o governo, naquela época, não respeitou isso. A gente tem procurado respeitar, tem procurado facilitar, não é da noite para o dia, mas a gente tem procurado meios e métodos melhores para atender melhor a população, para que o cidadão possa exercer o seu direito. Falta muita informação em cima disso, porque desinformaram durante muitos anos a população, né? Ter uma arma de fogo é um absurdo. Não é um absurdo, é um direito do cidadão. Aquele que acha que quer e pode se defender num eventual assalto, num eventual crime, ele tem que ter o direito de ter essa arma de fogo. Então é isso que a gente tem direcionado, a gente tem procurado estruturar a Polícia Federal, estruturar pedidos através da internet. A gente não tem delegacias em todo o país, estamos estudando convênios com as polícias civis estaduais para que eles possam receber a documentação. Que isso, ministro, música para os meus ouvidos. A gente quer... O Estatuto do Desarmamento dá essa brecha, Exatamente. Artigo 26 ou 28 por ali já permite os convênios. E a gente vai começar a fomentar isso agora para que a Polícia Civil possa receber o documento, ajudar a orientar aquelas pessoas, está faltando isso, está faltando, porque senão o cara pega, põe no sistema, manda para a Polícia Federal. Daí volta, o negócio está faltando. E às vezes o cara está numa cidade muito longe, muito distante de uma delegacia da Polícia Federal, ele tem toda uma dificuldade ali, o Brasil é um continente. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa... Isso é muito importante, é o que eu tenho falado. Conversei com o diretor da Polícia Federal essa semana sobre isso. Nós, e aí eu me incluo nisso, eu acho que o policial federal ele precisa ter essa visão cada vez maior de que nós somos servidores públicos. E é a polícia administrativa, controle de produtos químicos, segurança privada, arma, enfim, esse é um serviço para a população, a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? A gente tem que incentivar isso e proporcionar meios para que a Polícia Federal atenda cada vez melhor. Então, na questão do armamento, dessa forma, a gente está procurando se estruturar cada vez melhor, para cada vez melhor atender o público e orientar, e naqueles casos que a pessoa realmente fizer jus, estiver com tudo certinho, para que a gente conceda autorização. Inclusive, há pouco tempo atrás aqui, nós tivemos, no 9 de julho, uma manifestação do movimento Pro-Armas, que é liderado pelo advogado Marcos Polon. E um dos pedidos era esse, né? Era que, na verdade, fosse cumprida a legislação. A gente sabe que o Estatuto do Desarmamento, na minha opinião, não é uma lei de restrição, não é uma lei de controle de armas, na minha opinião, já é uma lei de restrição às armas de fogo. Mas uma boa parte do Estatuto do Desarmamento que a gente tem que mexer é no Congresso Nacional. Responsabilidade dos deputados e senadores. Agora, dentro aqui dos limites do Estatuto do Desarmamento, onde o presidente pode caminhar, pode fazer os seus decretos, como no passado o pêndulo foi muito para o lado do desarmamento, o que o presidente Bolsonaro está fazendo é o quê? Dentro dos mesmos limites, botando esse pêndulo mais para a legítima defesa, para o armamento. Até porque, por melhor que seja a polícia, ela não é onipresente, principalmente nas áreas rurais, né? As pessoas falam, normalmente quem é desarmamentista diz, né? Se não precisa de arma porque é a polícia que tem que fazer esse papel. Não. Quando ocorre, senão uma pessoa sofreria um crime em qualquer local do país e ela processaria pedindo indenização para a polícia, já que era responsabilidade da polícia oferecer essa segurança individual das pessoas. Então não é assim que a banda toca, não. Mas um dos pedidos, né, do Polon, do Movimento Pro-Armas, seria justamente esse. Usar esse artigo do Estatuto do Desarmamento para que fossem feitos esses convênios com os estados.
que é o que já ocorria no passado. No passado, confere, os delegados de polícia civil, eles poderiam fazer a emissão de documentos e ajudar nessa parte? As polícias civis, elas faziam inclusive o controle do sistema, né? Aqui, eu me recordo, em Brasília havia o DAMI, da Polícia Civil. Ela fazia, para comprar uma arma não precisava ir à Polícia Federal. Ela mesma fazia a autorização, comprava, e ela possuía esse cadastro das armas. Em determinado momento, isso foi centralizado em âmbito federal, esses cadastros todos migraram para o governo federal na pessoa da Polícia Federal, vamos dizer assim, e ela passou, aí criaram o Sinarme e ela passou a controlar, fazer esse controle nacional de armas de fogo. Acho que é uma evolução, acho importante a gente ter um cadastro único, entretanto, acho também muito importante que a população tenha um acesso mais facilitado a uma orientação, a um profissional ali, uma delegacia, seja de Polícia Civil, seja de Polícia Federal, para que ela possa ter pelo menos a orientação no sentido de poder entregar a sua documentação, saber o que fazer, poder até ser orientada se vale a pena, se não vale a pena, se ela quer, se ela não quer. Enfim, um profissional que possa explicar para ela. Isso aí a gente pretende começar muito em breve, esses convênios, já está conversado, a gente precisa ver como é que nós vamos fazer isso, se serão acordos, enfim, a burocracia agora. E verdade seja dita, a Polícia Federal ela tem melhorado e muito nessa parte burocrática de expedição, de posse, porte também. Sempre tem alguns problemas, algumas pessoas reclamam, mas na medida do possível a gente está caminhando no rumo certo. Eu sempre relembro também as pessoas que, por exemplo, o estado do Amazonas, ele só tem 2 delegacias de Polícia Federal, na capital em Manaus e na fronteira com a Colômbia em Tabatinga. Então você imagina um estado todo desse tamanho, a pessoa tem que levar tudo, né, burocrático. Por mais que hoje em dia você possa fazer pela internet, certamente os ribeirinhos, o pessoal do interior não vai ter essa informação, ou às vezes até sinal da internet, para legalizar a sua situação. Então é nesse sentido que vem os convênios. É um país, é um Brasil de muitos Brasis, né? E a gente que é do governo federal, vamos dizer assim, né, que tem que acudir a todos, a gente tem que dar o remédio certo para cada lugar do país. É óbvio que o cara que está no interior de São Paulo, totalmente estruturado, com várias delegacias, ele tem uma realidade. O colega da Amazônia tem outro, o colega da Bahia tem outro, e o órgão federal precisa se adequar a isso e prestar esse serviço da melhor forma. Não, conta com o meu apoio aí. Se for preciso aí arranjar um estado parceiro, a gente corre atrás do governador, fala que é bonito e tudo. Não, vamos fazer. Ministro, qual é a grande diferença que o senhor enxerga na administração atual da política de segurança pública do governo Bolsonaro com gestões anteriores? O senhor consegue enxergar um parâmetro? Porque a gente falou aqui em facilitação na questão da expedição de posse e porte de arma de fogo, falamos aqui em recorde de apreensão de drogas. Por que essa diferença tão grande? Eu acho que tudo passa realmente pelo direcionamento. Acho que o presidente Bolsonaro, a eleição do presidente Bolsonaro, ela representou exatamente uma retomada no combate a essas organizações criminosas. Isso eu não tenho a menor dúvida, assim, um incentivo. Isso vinha sendo feito, mas acho que agora está sendo feito de um jeito muito mais robusto, muito mais eficaz e muito mais direcionado a isso, né? Isso foi muito importante. A gente sabe que foi uma injeção de ânimo em todos nós policiais. Acho também que a coragem agora de trazer um policial à frente do Ministério da Justiça, eu acho que isso é um recado, como você bem disse, um recado muito claro para a tropa, né? Algumas coisas, eu quero deixar claro que algumas coisas que ficaram para trás, nós vamos tentar rever agora, nos próximos atos legislativos que vão passar pelo Congresso. Se em algum momento houve algum prejuízo irrazoado às forças de segurança, a gente vai tentar rever isso agora. Eu conversei já longamente com o presidente, com os outros ministros aí que têm a ver com isso. Então eu acho que essa é a razão. Assim, eu acho exatamente essa coragem de nos trazer para cá um técnico, como eu te disse, né? Um técnico que sempre lidou com isso para poder realmente encaminhar as coisas da maneira com que elas têm que ser encaminhadas. Eu vejo isso, acho que esse resultado, essa união de esforços, união de determinações, tem gerado um combate muito mais forte ao tráfico, um combate muito mais forte ao crime organizado. E perceba que tudo tem funcionado nesse sentido no Brasil. E uma das maneiras de você valorizar as carreiras policiais é dando dignidade ao policial. Como, por exemplo, a imprensa já está vinculando por aí, um programa habitacional voltado para os policiais. Isso é verdade? Está para sair? O governo trata desse tipo de matéria? Isso é verdade. O programa chama-se Habite Seguro. Ele está em fase final de tratativas aqui do Ministério da Justiça. Já se encerrou as tratativas, está no Ministério da Economia agora. O Ministério da Justiça... Só para lembrar, agora hoje, 13 de julho, tá, pessoal?
O Ministério da Justiça colocou 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública, que há a previsão legal para poder fazer o subsídio nesse programa, né? Eu acho que o projeto provavelmente vai ser feito pela Caixa Econômica Federal, vai ser executado pela Caixa Econômica Federal, mas é um projeto belíssimo que vai possibilitar essa dignidade, porque o mínimo, né, que o profissional da segurança precisa ter é morar num local digno, é ter um acesso mais fácil ao crédito. A gente sabe que os salários nem sempre, né, são da maneira que deveriam ser, então nos cabe aqui, enquanto gestores da segurança pública, poder fomentar isso e proporcionar isso aos policiais brasileiros. Determinação do presidente, no dia que eu cheguei, disse: Anderson, acelere isso, eu quero lançar isso o mais rápido possível, é importante para os nossos policiais e nós estamos fazendo aqui, fazendo acontecer. Não, bacana. Então tá dando continuidade. Então nasceu com o André Mendonça. André Mendonça começou as tratativas todas, nós estamos apenas encaminhando aqui, finalizando. Não, bacana demais. Nosso ministro. A gente atravessou aqui diversos temas, mas tem um que não dá para fugir, que é a pandemia. Nós assistimos durante essa pandemia alguns governos estaduais, e às vezes até municipais, através de algumas guardas municipais, cometendo arbitrariedades, algemando mulheres em praia, com biquíni, jogando senhoras ao chão. Qual é a opinião do senhor sobre esse tipo de arbitrariedade cometido durante a pandemia, já que estamos falando aqui de direitos consagrados no artigo 5º da nossa Constituição? Eu acho que faltou muito bom senso para vários governos e governadores aí ao longo dessa pandemia. A segurança pública tem um papel fundamental na pandemia. Eu te digo que realmente eu sempre fiz um elogio muito grande, são verdadeiros heróis os policiais brasileiros, que diante de uma doença que ninguém conhecia, diante de um mal que vinha matando várias pessoas, os policiais realmente não se furtaram ao trabalho. Entretanto, a gente procurou orientar sempre para que fosse um trabalho preventivo, fosse um trabalho de orientação. Eu acho que as forças de segurança têm um papel fundamental na pandemia de orientar a população. Muitas pessoas, principalmente no começo, Eduardo, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. As pessoas não tinham noção da gravidade dos fatos, uns demoraram meses para acreditar, né, que realmente havia uma pandemia e que realmente havia que se cuidar. Mas os excessos realmente são lamentáveis, né, cenas horríveis, né, pessoas se debatendo, enfim. É um momento muito difícil que nós passamos aqui no Brasil e ainda estamos passando, mas acho que o Brasil tem feito uma boa gestão e a gente tem conseguido superar isso aí para todos os lados. Inclusive, eu conversei com policiais que, mais cientes da situação, justamente procuravam ir por esse lado da educação, ao invés de prender, conduzir para a delegacia e dar aquele problema que geraram cenas, como o senhor disse, no mínimo lamentáveis. Aí pelo Brasil afora. Mas na pandemia, vale lembrar que o primeiro caso diagnosticado no Brasil foi em final de fevereiro de 2020 e pouco mais de um mês depois, em abril, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes impediu o presidente da República de colocar adiante qualquer tipo de medida sobre quarentena, lockdown e etc. Então os estados começaram a fazer lockdown, os municípios também. O presidente sempre disse que não fechou comércio nenhum. Porém, o presidente fez vários repasses a esses mesmos estados, que é o que coube a ele fazer, né? Infelizmente, alguns estados acabaram desviando esse dinheiro, a Polícia Federal está aí fazendo esse combate através do chamado Covidão, mas aqui no Ministério da Justiça do senhor também existem repasses para os estados. Como é que funciona isso? É o Fundo da Segurança Pública? É o Fundo Penitenciário? Como é que funcionam esses repasses e esse trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública junto com os estados? É fundamental esse recurso, é um recurso, eu sempre digo, Eduardo, é um recurso suplementar aos estados, né? A obrigação de investir nas polícias é dos estados, de valorizar os policiais é dos estados, mas o governo federal, o governo Bolsonaro já repassou mais de R$1,5 bilhão para os estados desde o começo do governo, através do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário. Agora, há 2 semanas atrás, no início do mês de julho, nós repassamos mais R$722 milhões que foram distribuídos aos 27 estados da federação. Então, é um recurso suplementar que ajuda muito na estruturação das polícias, nas políticas de segurança pública, na aquisição de tecnologia, no investimento em inteligência, tudo que a segurança pública precisa. Esse dinheiro tem sido fundamental para os estados, o feedback é super positivo dos secretários de segurança. Fizemos aliás, foi a primeira reunião que fiz aqui quando assumi, reunião pública, foi trazer os secretários de segurança pública aqui em Brasília para a gente realmente discutir
Eu já fazia parte do Colégio Nacional de Secretários de Segurança para a gente discutir tudo aquilo que a gente acha importante para a segurança pública brasileira. Não tem como, Eduardo, fazer segurança pública sem conversar com quem está lá na ponta. Uhum. Eu sempre disse isso. O trabalho dos secretários de segurança que estão vendo lá todo dia o botijão de gás roubado, o furto na padaria, a ameaça, a boca de fumo, isso tudo tem que estar num contexto de segurança pública. Então eu trouxe todo mundo aqui dentro, a gente tem feito um trabalho muito integrado, muito de conversa, muito de diálogo, para que a gente possa realmente criar políticas públicas federais, né, mas que tenham reflexo no país como um todo. Então é muito importante. Esse recurso ele tem ajudado demais os estados e a gente tem tido uma resposta muito positiva deles. Não, até interessante, né, ter um policial à frente aqui do Ministério, porque realmente tem a sensibilidade de saber como é que é esse problema lá na ponta. E mais uma vez aqui eu puxo a sardinha porque eu gosto muito do pessoal da Polícia Penal, para que os estados tenham, né, um acesso mais facilitado e usem efetivamente o fundo penitenciário. Porque tem dinheiro, não é isso, ministro? Tem dinheiro e precisa ser usado naquilo que o fundo se propõe, né? Eu acho que a gente passa, volto a te dizer, nós temos um problema grave no sistema penitenciário brasileiro. Os estados precisam se envolver nisso, como nós vamos fazer agora, para que a gente resolva isso. Senão, nós não conseguiremos resolver o problema da segurança pública. Uma coisa está ligada à outra. Como você bem disse no início da conversa, o sistema penitenciário é segurança pública. E muito. Entendeu? Segurança pública não é só a PM, a civil, a federal, a rodoviária federal, quem está fora. Pelo contrário, é fundamental essa integração. Então, esse é um conjunto, é um sistema que tem que funcionar em harmonia. E hoje a gente tem esse problema, digo principalmente pelos estados, a gente realmente precisa ajudar a estruturar e criar talvez temos aí uma proposta de mudança na lei de execução penal, temos uma série de avanços que o Brasil precisa ter, porque, como eu te disse, são 700 mil pessoas. É muita gente encarcerada, é um problema sério e que precisa ser enfrentado. Independente de concordar, cada um tem sua visão sobre o preso, sobre isso, sobre aquilo, é uma responsabilidade do Estado e a gente precisa estar atento a isso e direcionar isso. Uhum. E um presídio desorganizado, ele gera duas situações principais, no ponto de vista. É a insegurança do próprio policial penal que trabalha lá dentro, que em caso de rebelião pode facilmente ser feito refém. E nessa desorganização, sempre surge oportunidade para o crime organizado conseguir lucrar, dando assistência jurídica, oferecendo melhor espaço para a pessoa se acomodar dentro do presídio, cobrar a chamada cebola e assim conseguir mais dinheiro para esse mesmo crime organizado. Ministro, várias vezes quando você vê um programa policial, que nos tempos para cá ficaram até famosos, né? Principalmente na boca de apresentadores que soltam verbo, a gente consegue ver, eu pelo menos consigo enxergar, né, um tripé da insegurança pública. Análise de caso, pega lá um latrocínio, você vai ver o cara primeiro, ele tem uma ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Perfeito. Por causa de uma política de desencarceramento. Normalmente o cara comete o crime dele às vezes à luz do dia, porque sabe que a vítima está desarmada. E aí vem o segundo pé aqui do desarmamento. E por último, quase sempre, algum envolvimento com o tráfico de drogas. Seja utilizando entorpecente para cometer o seu delito, para ter coragem para cometer o seu crime, ou às vezes pegando a arma emprestada do traficante, né? Então a gente vê aqui o desencarceramento, o desarmamento e o tráfico de drogas. Com relação ao tráfico de drogas, a gente já falou, o Ministério tem feito um combate exemplar, recorde em cima de recorde de apreensão. O desarmamento, a Polícia Federal tem melhorado a questão do porte e da posse de arma de fogo e segue nesse rumo. E sobre o desencarceramento, qual é a opinião do delegado de Polícia Federal, Anderson Torres? E aí, Eduardo, me permita entrar num tema que vem por aí, mas é um tema que a gente precisa ter muita responsabilidade aqui no âmbito do governo e no âmbito do Ministério da Justiça, que é o tema da justiça, que passa pelo desencarceramento e passa por uma série de outras questões que eu acho que a gente precisa trazer novamente a discussão aqui no âmbito do Ministério. O Ministério, na nossa visão, há muito tempo vem perdendo protagonismo nas grandes discussões jurídicas do país. Elas estão sendo travadas em outro fórum e o local é no âmbito do Ministério. A nossa ideia agora é trazer isso de volta para cá.
os grandes temas jurídicos que afligem a população brasileira, trazer essas discussões aqui. Nós temos uma Secretaria Nacional de Justiça aqui dentro, que precisa começar a trazer isso para cá. Hoje, pela manhã, tivemos uma reunião com os promotores de justiça do Brasil, um representante de vários estados, questionando o projeto do Código de Processo Penal que está em trâmite no Congresso Nacional, falando uma série de coisas e tal, e eu perguntei, e aí a gente chegou à conclusão, isso passou pelo Ministério? A gente opinou nisso, montou uma comissão de notáveis aqui, de pessoas que lidam com isso no dia a dia para discutir isso. Será que o Ministério tem cumprido o seu papel em relação a toda a legislação, em relação à questão da justiça? Saia na rua perguntando para cada brasileiro o que é justiça no Brasil para você. A gente não pode ficar sem sentir a população. A gente tem que entender o que o povo pensa hoje, o que o povo quer em relação a tudo isso. E essa questão do desencarceramento é um exemplo desse. O pessoal se revolta com saidão, saidinha, indulto. É impressionante. Audiência de custódia. É impressionante. Em regra, o cara responde em liberdade. Mas e o que tem sido feito para mudar isso? É isso que eu pergunto. Assim, o que nós, em termos de justiça, que o âmbito da discussão é aqui, é isso que eu quero dizer. Eu não estou fugindo da responsabilidade, não, eu estou trazendo a responsabilidade para cá. Entendeu? Nós vamos começar a discutir isso aqui dentro. Porque as opiniões qualificadas que saírem daqui, não minhas, mas de todos nós, trazer para cá promotores, juízes, policiais, defensores públicos, as pessoas que lidam com o direito no dia a dia. Uhum. Entendeu? Pessoal, trazer aqui os diretores das penitenciárias, a polícia penal. Meu amigo, me conte aí, qual é a tua dificuldade lá? Entendeu? Trazer a sociedade civil para opinar a respeito disso, para a gente poder amadurecer essas questões. Essas questões não têm sido amadurecidas no Brasil. Uhum. Essas questões estão sendo decididas por poucas pessoas no Brasil. E a gente precisa trazer uma discussão, fazer disso uma discussão mais ampla. Essa é a nossa visão, é isso que a gente precisa, pretende fazer em termos de justiça, aqui dentro do Ministério da Justiça. E deixa eu dar uma dica para você que está me assistindo, você pode fazer justiça também, sabe como? Não votando nesse pessoal da esquerda que atrapalha e é resistência aqui a projetos para redução de saidão, indulto, auxílio, reclusão. Tudo isso que acontece aqui que eu digo no Congresso Nacional que é discutido, PT, PCdoB e PSOL de cara já largam defendendo o presidiário. Então fica a dica para você. E ministro, um dos casos mais notórios relativos à segurança pública recentemente foi o do criminoso Lázaro, né, que cometeu alguns crimes que deixaram a população perplexa, que além dos assassinatos também teve aí no meio estupro. O que o senhor tem a dizer sobre esse caso e da ação policial que acabou culminando na morte, né, desse bandido? Eduardo, foi um caso gravíssimo, seríssimo. A gente acompanhou aqui no entorno do Distrito Federal. Um caso, ele só as últimas vítimas dele ali, ele vitimou uma criança de 15 anos, vitimou um jovem de 20 e poucos anos, o pai dessa pessoa, pegou a mãe, levou para uma beira de um cerrado, à beira de um córrego, estuprou, matou. Quer dizer, isso realmente chocou a população do Distrito Federal, do entorno do Distrito Federal e do Brasil. O criminoso empreendeu fuga, a polícia se mobilizou, a polícia do Estado de Goiás, a polícia do Distrito Federal. Nós apoiamos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Foi um trabalho hercúleo, um trabalho difícil, numa região gigantesca. As buscas ocorreram durante muitos dias, as pessoas achavam que a polícia não estava trabalhando bem, não estava trabalhando certo. A verdade é a dificuldade daquele trabalho, a expertise dele naquela região, em andar no mato. E no final, a polícia obteve êxito em localizá-lo, enfim, reagiu e teve aquela situação ali, ele acabou morrendo. Mas a gente tem que, como eu disse aqui, no dia eu fiz um vídeo, os policiais realmente estão de parabéns porque trouxeram de volta a tranquilidade para a população que vive aqui. Esse cidadão, ele realmente conseguiu trazer o pânico e o terror para toda essa região. As pessoas estavam assustadas, a gente via na rua um pânico, um desespero, e a gente só nos resta parabenizar os policiais que conseguiram localizar esse criminoso. Uhum. E eu me alegro aqui em ter um ministro que apoia a polícia, porque em outros tempos, talvez nós tivéssemos aqui um ministro que se diz ser de direitos humanos, reclamando da quantidade de disparos sendo feito e etc. Ministro, na tua experiência policial, dá para você medir a quantidade de disparos a ser feito? Um tiro na unha encravada do pé, um tiro para o alto na pombinha branca?
Na hora do vamos ver, como é que acontece isso daí? Essa é outra discussão que nós precisamos trazer para o parlamento, para o âmbito do Ministério da Justiça. As pessoas acham que é matemática. As pessoas nunca viveram isso, não sabem o que é uma arma apontada em sua direção, com a pessoa drogada, a pessoa muitas vezes com disposição de fazer, às vezes na cabeça da sua criança, às vezes na sua mãe, você dentro de uma área de assalto e você podendo reagir àquilo ali, você tem que se controlar em relação a uma agressão desse nível. E aqui nós estamos falando de uma agressão, imagine isso que eu acabei de falar em relação ao Lázaro, o que aquelas pessoas passaram dentro daquela casa naquele momento. Tá certo? E ele não fez com outra família que ele conseguiu carregar para a beira, porque a polícia chegou e ele teve que deixar todo mundo e correr, porque ele já tinha feito na fuga dele, já tinha entrado em outra casa, eu vi umas imagens, ele já estava com outras pessoas na beira de um córrego lá, que teriam o mesmo fim em relação. Então as pessoas ficam diante de uma situação dessa, as pessoas querem avaliar, com todo respeito, a gente sabe que isso está previsto na legislação, a gente sabe, mas eu acho que a gente precisa, é o que eu estou dizendo aqui, o Brasil está na hora da gente adequar a legislação à realidade que a gente vive. Essa é a retaguarda jurídica que o presidente tanto fala. E o policial precisa disso, e o cidadão precisa disso. Porque o policial muitas das vezes ele morre aqui no Brasil com receio de apertar o gatilho e ter problemas num tribunal. Porque ele sabe que quando ele tem que apertar o gatilho, ele não vai ter ajuda de advogado, ele vai ter que, às vezes, responder afastado. Se for policial militar, ele pega até 30 dias de prisão disciplinar, que é uma maneira muito comum que o governador frouxo tem de dar uma resposta para a sociedade ou para a imprensa, que muitas das vezes é enviesada com esses direitos humanos deturpado. E vale lembrar aqui, né, já que a gente está falando de Lázaro. Lázaro, que foi, alguns anos atrás, beneficiado com uma saída temporária e nunca mais retornou para o presídio. Então fica aí, mais uma vez, né, a nossa crítica a medidas desencarceradoras quando beneficiam bandidos para voltar a delinquir em sociedade. Ministro, bate-papo tá bom, mas a gente está chegando aqui no finalzinho, e no final aqui é sempre a hora do livro. E o livro que a gente está presenteando, o nosso querido ministro da Justiça, é O Progresso da Ignorância, as cartas de um terráqueo ao Brasil. Na verdade, ministro, é um livro aqui do Olavo de Carvalho. Sei que está numa situação delicada, né? Num hospital, a gente faz aqui orações para sua pronta recuperação, mas sempre os seus livros trazem uma análise que buscam as raízes dos problemas. Então, acredito que pode ser de grande valia para o senhor. Muito obrigado. Te agradeço. Uma análise aí da questão brasileira. Excelente. E, ministro, agora é o espaço que o senhor pode mandar o recado, falar o que quiser para os brasileiros que estão nos assistindo, o pessoal aí da internet, nossos amigos internautas. De repente, uma mensagem de esperança a todos aqueles que não acreditam mais na justiça ou que acham que o Brasil nunca dará certo. Qual é a mensagem que o ministro da Justiça pode dar para essas pessoas? Eu acho que a gente está em um momento de esperança, de retomada. O país está caminhando para o rumo certo, aquele rumo que há muito tempo a gente vinha procurando. Não é fácil, é uma caminhada, foram muitos anos de destruição, mas acho que agora a gente está caminhando para o rumo certo, um rumo de organizar as coisas, de colocar os pingos nos is, de parar com essa inversão de valores que o Brasil vinha passando há muitos e muitos anos. E eu não vejo outro caminho, Eduardo, que não seja esse. Então eu acho que a população tem tudo para se encher de alegria, se encher de esperança. Nós vamos superar essa crise, essa pandemia que nós estamos vivendo, que gerou uma crise econômica, uma série de problemas no Brasil que não eram previsíveis, ninguém tem como prever uma pandemia, mas acho que isso está sendo superado, está sendo bem superado, muito em breve, se Deus quiser, população vacinada, todo mundo resolvido, e a gente vai tocar o país em frente, economia retomando. Então, assim, não percam a esperança, em especial na justiça. E a questão da justiça, aquilo que a gente acha que não está muito correto, nós vamos trazer para cá, para a gente discutir no âmbito do Ministério da Justiça, que essa é a casa, é o berço da justiça brasileira desde 1822. Exatamente. 3 de julho de 1822 foi inaugurado o Ministério da Justiça. Antes da independência, que foi em 7 de setembro de 1822, confere? Também nós estamos aí caminhando para o bicentenário do Ministério, né? Ano que vem nós vamos fazer 200 anos, uma honra para nós estarmos aqui num momento tão importante e, como eu te disse, num momento importante não só para o Ministério, mas para a população brasileira. Um momento de discussão, um momento de rever conceitos, de rever rumos que a população brasileira realmente precisa, exige, e a gente vai fazer isso com muito cuidado, com muito carinho e com muita responsabilidade, o que é mais importante. Ministro, saideira, anda armado? Sempre.
Tá certo. Desde 22 anos, 20 anos armado. É importante. Eu acho que é importante, a gente se acostumou assim, a gente trabalha com isso a vida inteira, para a nossa defesa, para a defesa da sociedade, nós estamos sempre prontos. Show de bola. Ministro, muito obrigado. Obrigado, um Tempo abraço. do senhor aí, que eu sei que a agenda é disputada. Muito obrigado, uma honra. Para você que assistiu e curtiu, a gente pede aí para se inscrever no final e ficar ligado, porque aqui sempre tem o que o Brasil precisa saber. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.